Paz, irmãos. Eu não estou enxergando. Tudo bem com vocês? É tudo no escuro assim, é? Moderno, né? Deixa eu ver aqui. Tem uma galera lá no fundo, então vem para frente todo mundo, por favor. Vamos? Nossa, coisa boa. Haja luz. Venham cá, venham aqui. Estela, você veio. Uhul! Irmãos, os jovens ou galera, não sei como que falo muito bem, vocês vão me ensinando aí, mas é uma honra e uma alegria muito grande estar aqui nessa noite. Ai, aleluias. Obrigada. Venham mais para cá, por favor. Venham, Isme. Dá apoio moral aqui para mim. Obrigada, amor. Pode por aqui. Então, pastor Jefferson, quando pediu para eu estar aqui e ministrar a palavra, foi algo assim que veio ao meu coração pensando em vocês como a nova geração, pensando em vocês como aqueles que vão transmitir um legado, aqueles que têm uma grande responsabilidade sobre essa geração. Amém? Fala amém aí. Então eu pensei em algo assim que pudesse capacitá-los em relação a esse futuro, dando uma dimensão daquilo, de um pouco que eu entendo sobre essa realidade, principalmente sobre essa parte emocional também. Então eu espero que, em nome de Jesus, Deus fale ao teu coração da forma como falou comigo. E essa canção que nós adoramos, falando sobre eu navegarei no oceano do Espírito, me lembrou a minha conversão. Então era essa a canção da minha conversão há quase 30 anos atrás. Para você ter noção, eu me converti com 18 anos, quando eu estava no cursinho em Ribeirão Preto. E então, eu fiz sábado passado 45 anos. Obrigada, amor. I love you. Então, são 27 anos. Caramba, hein? E aí, estava pensando, porque eu tinha só 6 meses quando eu fui para a Unesp em Bauru. Eu sempre vivi em Brodowski, e aí Deus me enviou para Bauru para fazer a Unesp lá. E foi muito punk, porque eu tinha 6 meses de conversão, mal havia tido os discipulados com a pastora Janete, e já tive que enfrentar uma faculdade muito pesada de psicologia, principalmente a Unesp em Bauru, que ela é marxista. Então, é algo muito confrontador para quem é cristão, mas foi algo extraordinário, essa experiência que Deus me deu ali. Eu estava vendo os meninos, né, o Davi, o pessoal colocou a célula de vocês, o grupo de vocês na universidade, aí eu lembrei, há quase 30 anos atrás, então o meu grupo chamava ABU, que é Aliança Bíblica Universitária, eu acho que existe ainda. E a ABU na universidade, para nós, era um oásis no deserto. Sabe, queridos, tem muitos cristãos sendo enterrados na universidade. Eu vou repetir. Tem muitos crentes, muitos cristãos sendo enterrados na faculdade. Mas eu quero declarar que essa geração não será enterrada na faculdade. Em nome de Jesus. Amém? Que vocês vão impactar outros, levando o verdadeiro Jesus para eles também. Em nome de Jesus. Amém? Amém mesmo? E eu coloquei um tema, tá aí meu tema? Cada um no seu quadrado. Porque
sabendo dessa palavra, eu falei, Deus, o negócio é o seguinte, eu vou pregar para jovem. Então, bem que o Senhor podia colaborar comigo e me dar, assim, uma palavra mais tchan, né? Mais de jovem mesmo, porque senão eu vou ficar parecendo uma senhora muito careta. E eu senti muito claro Deus falando isso para mim, que o que eu ia falar tinha a ver com esse tema, cada um no seu quadrado. Se você sair daqui descobrindo aonde é o seu quadrado, você não vai ter tantos prejuízos na sua vida. Amém? Queria então que você abrisse a Bíblia em 1 Tessalonicenses 5, 23. Eu vou ler na NVI, que é exatamente a versão que eu gosto de ler. Então, 1 Tessalonicenses 5, 23. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, e que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Repita comigo, que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, eis aqui a tua palavra, que o Senhor me dê a tua graça e a tua unção, que o Senhor ministre ao meu coração da mesma forma que aquilo que o Senhor ministrou em mim seja ministrado no coração de cada um desses irmãos aqui, Senhor. Essa geração tão poderosa na terra, Jesus, mas que precisa ser amparada, zelada e cuidada, ferramentada pelo teu Espírito Santo. Eles são fortes e poderosos, Deus, mas que eles recebam de Ti graça para viverem em santidade, para viverem de uma maneira irrepreensível até a volta do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Então, quando eu pensei espírito, alma e corpo, eu pensei cada um no seu quadrado. E há uma bagunça generalizada, porque muitos de nós que somos já conhecedores da Bíblia, ou que somos cristãos ou crentes, nós fazemos uma bagunça generalizada em relação ao que é do espírito, o que é da alma e o que é do corpo, do físico. Então, eu queria que você fixasse a tua atenção nisso, cada um no seu quadrado, porque quando nós nos convertemos e nós temos algum problema na nossa vida, na nossa casa ou na nossa família, e aí a gente conhece o Senhor Jesus, há um impacto tão grande no nosso coração, e nós viemos para a igreja e achamos que Jesus vai resolver tudo, que todas as áreas vão ser tocadas e curadas através do poder da oração, que todas as áreas vão ser modificadas através da oração, do jejum, da santificação, da leitura da Bíblia, do conhecimento de Deus. Só que quando nós vamos ou nos voltamos para a palavra, e quando você pega os evangelhos, os 4 evangelhos, eu queria que você fizesse esse exercício de ler na sua casa, de ler nesse período, né, ou nesses meses, Mateus, Marcos, Lucas e João. E você vai ver que Jesus, ele chama cada um no seu quadrado. Ele chama o que é físico de físico, ele chama o que é emocional de emocional, e ele chama de espiritual o que é espiritual. Você não vê Jesus bagunçando os quadrados. Você não vê Jesus tratando aquilo que é físico de uma maneira espiritual. Você não vê Jesus tratando aquilo que é espiritual de uma maneira física. Então Jesus, ele deu a ordem para nós. O homem espiritual, ele discerne todas as coisas. E nós precisamos então começar a discernir todas as coisas. Me lembrei também na época que o Saulo e uma equipe de irmãos, líderes nossos aqui da igreja, nós fazíamos cultos lá no antigo Hospital dos Loucos, que a gente chamava, um hospital psiquiátrico. E na hora do culto nesse hospital psiquiátrico, eu nem sei se tem alguém aqui que ia nesses cultos.
Só você, Jane, e eu, né? Oh, glórias e aleluias, né? Então, assim, é algo que a gente percebia que muitos daqueles pacientes psiquiátricos internados na ala da psiquiatria, eles, na verdade, eles não eram loucos ou eles não sofriam de esquizofrenia. Muitos, na hora do louvor, caíam possessos de demônios. Então, há uma bagunça. Como também existem alguns pacientes psiquiátricos que sofrem de esquizofrenia ou de depressão ou de transtorno bipolar e a igreja ou vocês acham que vai ser resolvido através da oração. Então hoje nós vamos colocar cada um no seu quadrado. E se você sair daqui hoje com esse entendimento, a tua juventude, a tua vida adulta vai ser completamente diferente. Fala amém. Porque Paulo fala, olha, jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes. Quem lembra desse texto? Vocês são fortes, mas agora eu quero te dizer, além de vocês serem fortes, vocês precisam ser mais inteligentes. Vocês precisam ter mais conhecimento daquilo que é real. Porque se a gente pega Daniel e os seus amigos lá na Babilônia, eles foram os homens mais sábios da Babilônia. Eles eram entendidos nas ciências do sistema do mundo, não só teológico. Ninguém vai dar glórias aí, aleluia? Então, a parte física, que o grego chama de soma, por isso que a parte da psicologia fala psicossomático, que é algo da alma que transfere para a sua alma. Mas a Bíblia fala que existe uma tricotomia. Repete comigo, tricô, tricotomia. Tri de 3. Então, existe uma turma da teologia que diz que o homem tem espírito, alma e corpo. Existe uma outra turma que fala que o homem é dicotômico, ou seja, só tem duas partes, que a alma e o espírito estão juntas. Eu não acredito nisso porque é muito claro os textos da palavra que diz que o homem é espírito, alma e corpo. Nós somos 3. Tricotomia do ser humano, tá? Divididos em 3 partes. Então a gente tem a parte física, que é a parte biológica, que é o nosso corpo, que no grego fala que é nossa soma. É aquilo que é material, aquilo que eu vejo, aquilo que eu toco, aquilo que é visível. Quem sabe o que são os 5 sentidos? Fala aí para mim. Nossa, vocês são tão espirituosos, né? Muito obrigada pela sua ajuda. Ajuda eu aí. Então vamos lá. Paladar é o que vocês vão sentir daqui a pouco na hora que comer um x-tudo. Oh, glórias! Tato, que é o sentido de você colocar a mão e tocar. Um abraço, um carinho, um tapa na cara, uma afeição. Depois, a audição é aquilo que nós ouvimos aqui, estamos ouvindo agora, não é assim? Depois tem a visão, e eu realmente sem o óculos não vejo muito bem, mas quando eu ponho o óculos, então o meu sentido da visão está sendo alterado pelas muitas idades que me são postas. E o que mais? Você tem o cheirador aí? Que é o olfato, né? E a gente tem o cheiro bom e o cheiro ruim. Tem ou não tem? Tem, né? Espero que você tenha tomado banho, passou um perfuminho, né? E aí tá cheiroso, irmão cheiroso. Tato, olfato, audição, visão e paladar. Então nós só podemos sentir essas coisas físicas porque nós temos um corpo material, uma matéria que vai acabar aqui. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas ela finaliza aqui esse corpo material.
tem uma outra parte que é a nossa alma. E a nossa alma, ela é vontade, emoções e inteligência. Alguns falam assim, os sentimentos e as emoções. Deixa eu te contar uma coisa, sentimento e emoção é a mesma coisa, viu? Pensamento e inteligência é a mesma coisa. Então inteligência, o que eu sinto ou as minhas emoções e as minhas vontades. Eu já sei, você é cheio de vontade. Eu estou falando e você já está pensando coisas sobre o que eu estou falando. Eu estou falando e você já está sentindo coisas sobre o que eu estou falando. Então, assim, a nossa psique ou a nossa alma, ela se realiza, ela se expressa, lógico, através do nosso corpo, mas nós sabemos que ela é também eterna. E o que a Bíblia chama de espírito humano, que vem do pneuma, ou vem do fôlego de vida, e é aquilo que me conecta com o espiritual. O Espírito de Deus, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, Ele vem habitar dentro do nosso espírito. Não é espírito de demônio, não. Tá? E não é Espírito Santo, é que dentro de nós temos essa instância que se chama espírito humano. Tá? Então, nesse espírito humano é onde acontece o discernimento, a intuição e a consciência. É no espírito do homem. E se a gente vai, então, como eu falei, para os 3 evangelhos, a gente vai perceber que Jesus, eu só vou citar porque eu quero ir para uma outra questão mais profunda hoje. Quando ele cita a cura do surdo e do gago, isso está em Marcos 7,31, eu não vou ler, mas eu queria que você anotasse. Em Marcos 7,31, ele fala que havia um gago, um homem surdo e mudo, e ele era gago. E na hora que a Bíblia e Jesus fala que tinha lá um gago e surdo, Jesus não fala que era um problema espiritual. Jesus não fala que foi um trauma na infância que o deixou gago e surdo, ou um acidente, ou qualquer coisa assim. Mas Jesus ele até gospe, ele põe a língua nos ouvidos desse cidadão, imagina a cena. E Jesus fala assim, ouvido, abra-te, efatá, abra-te. Porque Ele é Senhor de toda a parte somática, Ele é Senhor do nosso corpo. Quem acredita nisso, que Jesus é Senhor do nosso corpo? Então, Ele tem o poder de curar o nosso corpo. Tem ou não tem? Tem. Assim, no estalar de dedos, numa palavra, Ele falou, abra-te ouvido. E o ouvido daquele surdo abriu, e o surdo passou a ouvir e a falar perfeitamente. Ele foi curado, tanto da gagueira quanto da surdez, na mesma hora. Jesus fez um guspe lá e lambeu também a orelha desse cidadão. Né? E dá para explicar de uma maneira muito clara que era uma doença física. Outra parte. Tem um cidadão que ele era um paralítico lá de Cafarnaum, que vocês vão lembrar que eles abrem o telhado e os amigos descem ele na maca. Quem lembra dessa história? E Jesus, ele fala assim, levanta-te e anda. O que Jesus fala para esse jovem de Cafarnaum? Quem sabe me dizer? Os teus pecados estão perdoados. Quando Jesus diz para aquele jovem, os teus pecados estão perdoados, Jesus está dizendo assim, olha, sabe por que você está paralítico? Porque você tem uma doença emocional. A tua amargura, o teu pecado de ressentimento te deixou preso nessa maca. Mas a partir de hoje eu estou perdoando os teus pecados. Levanta-te, né? Não peques mais. Seja livre. E Jesus então cura a alma.
sabe, daqueles pecados que ele tinha acumulado. Eu me lembro de um texto da Bíblia que fala em Provérbios que a amargura, o ressentimento, a inveja e a cobiça apodrecem os nossos ossos. Então a Bíblia está dizendo que existem doenças ou existem situações da nossa alma que faz o nosso corpo adoecer. Cada um no seu quadrado. E Jesus vai para aquele jovem lunático, quem lembra dele? O jovem lunático que espumava, que ia para o fogo, ia para a água, acorrentado lá no cemitério de tudo quanto é jeito. Os discípulos não puderam expulsar o demônio dele, Jesus o expulsa. E na hora que Jesus o expulsa, de tanto que ele se debateu, eles acham que ele está morto. E Jesus fala, não, ele não está morto, ele vive. E ele fala lunático hoje seria uma loucura. Aquele quadro de demência, de loucura daquele jovem, era uma doença o quê? Espiritual. Se você for para Lucas, eu falei os endereços aqui para vocês lerem depois. Marcos 7:31, Mateus 9:1, Marcos 9:14 e Lucas 13. Lucas 13 tem uma mulher e ela fazia 18 anos que ela estava encurvada. E Jesus a cura, e a cura no dia do sábado. E os religiosos da época falam assim, é um absurdo você curar. Tem tantos dias da semana para você curar alguém, por que você vem quebrar a nossa lei e você vem curar no sábado? E Jesus fala assim para eles, vocês são tão hipócritas, tão horrorosos na religião de vocês, porque a mula ou o cavalo, o jumento de vocês liberam ele do cabresto no sábado para eles ficarem livres e tomarem água. Não deveria eu também libertar essa filha de Abraão, que há 18 anos está possuída por esse demônio? Então Jesus, na hora que é para tratar do espiritual, ele trata espiritualmente. Então tem coisas que você ora e realmente em nome de Jesus a coisa funciona. E é assim, um estalar de dedos. Tudo fica bem. Eu conheço pessoas que elas tinham problemas muito sérios e que na hora que elas vieram para a igreja, elas converteram a Jesus, elas se sentiram completamente curadas. Cura física, cura emocional ou até mesmo espiritualmente. Mas nem todas as pessoas são assim. Então cada um no seu quadrado. A gente precisa começar a procurar ter discernimento da parte de Deus, de chamar de físico aquilo que é físico, de chamar de emocional aquilo que é emocional e de chamar de espiritual aquilo que é espiritual. Sabe, nós temos uma alma. Já ouvi alguns pregadores até aqui na nossa igreja dizer, esses crentes almáticos. E eu falo assim, tem algum crente que não é almático? Me fala porque eu vou sair correndo. Né? Porque todos nós somos crentes almáticos, porque nós temos uma alma. E o que eu mais vi na igreja é uma igreja negando a alma. É uma igreja negando a parte emocional, cobrindo a parte emocional com a parte espiritual. Não, irmão, vamos orar que dá certo. Aí o cidadão ora e não dá certo. Aí ele jejua, ele busca a Bíblia e ele continua mal, a situação não melhora. Por que não melhora? Porque Deus não é capaz de curar, irmãos? Não melhora porque não é espiritual. Por isso que nós precisamos aprender a colocar cada instância ou cada elemento da nossa natureza humana no seu devido lugar. Eu preciso colocar no quadrado aquilo que é realmente relacionado àquele quadrado. O que é físico é físico. O que é emocional é emocional. O que é espiritual é espiritual. Você pode dizer amém? Isso vai ser libertador para a sua vida, porque tem alguns crentes, por exemplo, que sofrem de gastrite, mas vive comendo ketchup, maionese, pizza e x-tudo. Aí chega para mim e fala assim, Ju, você ora por mim, eu estou com uma gastrite. Eu falei, não vou orar não. Sabe por quê? Eu não tenho fé para orar para um negócio desse.
Porque você come tão errado que não adianta eu orar. Porque isso é físico. Quem está entendendo? E aí o irmão acha que é o espírito do demônio da dor do estômago. Não, querido, é a tua gula mesmo. É outra coisa. Vocês são tão espirituais, né? Ninguém fala Deus, né? Nada. Então por exemplo, tem pessoas que falam assim, nossa, eu estou com insônia, não consigo dormir, você ora para mim insônia? Eu falo assim, não vou orar não. Acho que eu sou a líder do não ora não, né? Eu não vou orar não, porque eu digo assim, você fica até que horas no seu celular? Até meia-noite, 1h, 2h. Então vai ser impossível você conseguir dormir, porque as ondas magnéticas do celular já está comprovada pela neuropsicologia que influenciam diretamente a produção de melatonina. Melatonina é um hormônio no cérebro responsável pelo sono, pelo descanso. E aí você fica ligado nesse bicho aqui, porque é um bicho que vicia, até 24 horas, né? Online sempre. E aí a tua função cerebral, ela não desliga. É como se o seu cérebro ficasse ligado 24 horas, porque ela recebe muitas ondas eletromagnéticas de aparelhos como celular, iPad, iPod e por aí afora. Quem entende? Eles estão até pesquisando, irmão, se câncer de cérebro não está associado com dormir com o celular perto do travesseiro. Então, eu estou dizendo que tem coisas que são físicas. Por exemplo, você é sedentário, não faz uma caminhada. E crente, tem muito crente sedentário, né? Não faz uma atividade física, não faz uma caminhada. Aí tem dor nas pernas, tem dor na coluna, tem dor no ciático ou é gordo. Filho, vai ser gordo para o resto da vida, não adianta. Não tem oração que vai melhorar você. O que vai melhorar você é você pôr um tênis e caminhar. Quem está me entendendo? Então nós precisamos tirar esse misticismo. Sabe, crente místico? De chamar de espiritual todas as instâncias da nossa alma, porque elas não são. Tem coisas que são físicas, e olha, eu passei isso muito de perto, não sei se você pus um pouco disso lá no meu testemunho com o Tiago. Nós precisamos cuidar da nossa saúde enquanto nós temos saúde. Sabe, quando o Tiago adoeceu, ele da noite para o dia, sem ninguém esperar, ele fazia 30 quilômetros de bike. Ele nadava 5 quilômetros. Aliás, em quimioterapia, ele nadava 1 quilômetro. Nenhum paciente em quimioterapia fazia isso que ele fazia. Porque na hora que chega a doença vai cobrar o depósito do teu corpo. Porque eu me lembro de um paciente que era até mais jovem do que o Tiago, e ele tinha pressão alta, ele tinha 30 quilos a mais, ele tinha resistência à insulina e ele teve leucemia. No segundo bloco de quimioterapia ele morreu. Por quê? Porque nós precisamos cuidar da nossa saúde. E saúde, eu não posso cuidar dela quando eu a perco. Eu tenho que cuidar do meu físico enquanto ele ainda está ok. Estão me entendendo aí? Então, na hora que, para quem não sabe, né, Tiago foi meu marido, é meu marido. E ele teve leucemia com 35 anos, 32 anos de idade. E nessa hora, na hora que a doença bate na porta, ela vai pegar o que você tem em depósito. E o médico dizia assim para mim, Ju, eu tenho
15 anos em biópsia de medula, porque é um saca-rolha que coloca no quadril, no osso do quadril, como um saca-rolha de vinho. E puxa, a rolha é o osso do quadril. Ele falou assim para mim, eu tenho 15 anos dessa cirurgia, eu nunca vi um osso tão duro quanto do seu marido. Ele é atleta? Eu falei, quase. 30 quilômetros de bike, é atleta? Eu falei para ele, né? Ele falou assim, com certeza, ele tem mais força física e força óssea do que eu. Quem me entende? Então não adianta você querer resolver de forma espiritual aquilo que é físico, natural, naturalíssimo. Se eu for para a alma, então, nessa questão emocional, eu poderia ficar falando um monte de coisa aqui, mas eu não vou ficar. Mas quantas situações que nós crentes, a gente está engastalhado em situações da nossa alma, de ira, de hiperatividade, de vingança, de raiva, de inveja, de traumas, de situações mal resolvidas, que a gente acha que vir aqui na frente, receber a oração, vai pôr a mão na tua cabeça, parece algo muito místico também. E todos os seus problemas emocionais vão estar resolvidos. E olha, não estarão. Se você tem problema emocional, você precisa tratar desse problema emocional com pessoas capacitadas para isso. Então você pode ter um conselheiro, você pode ter um confidente, uma pessoa que vai te ouvir sem reservas, que vai conversar, que vai te orientar, um aio na sua vida, como a Bíblia fala. Mas alguém que você desnude, que você abra seu coração. E a gente está vivendo uma era em que dificilmente a gente tem alguém em quem confiar. Às vezes a gente tem até muitas coisas para falar, mas às vezes a gente não tem a quem falar. Por isso que nosso consultório da psicologia está lotado, porque as pessoas sabem que dali não vai sair nada do que elas falam. Quantos líderes aqui da nossa igreja que escutam um discípulo e saem falando para todo mundo da igreja aquilo que o discípulo confidenciou a ele? Muito feio isso. Irmãos feridos e machucados que não se abrem mais para líderes, porque uma coisa são aqueles crentes que escondem os seus problemas. E outra coisa são aqueles crentes ou aqueles irmãos, aquelas pessoas do nosso meio, que elas abriram o seu coração para o seu líder e o seu líder falou para todo mundo da igreja, algo da sua intimidade lá naquele quarto com o seu líder. Quem me entende? Sabe, nós precisamos crescer, igreja. Nós precisamos amadurecer, crescer. Nem todo piti é espiritual, vai sair. Tem situações da nossa alma, tem embaraços do nosso coração que não é pecado. São situações emocionais que nos doem, que elas só vão ser resolvidas ou numa conversa. Ou não, em uma conversa. Em um aconselhamento ou num consultório de psicologia mesmo. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando eu fui prestar psicologia, há quase 30 anos atrás, psicologia para crente era coisa de demônio, só para você ter noção. E eu era nova convertida, eu era cheia do fogo, das glórias e das aleluias, né? Eu era da turminha do sapatinho de fogo. Então eu entrava em crise. Por quê? Porque todas as pessoas, até mesmo dentro da igreja, que se relacionavam comigo, elas achavam que a psicologia era coisa de demônio e não de Deus. Porque naquela época havia todo um preconceito em relação a isso. E eu preciso chamar de espiritual o que é espiritual. Sabe, tem coisas que eu preciso orar mesmo, porque são demônios atormentando a minha casa ou a minha família. Eu lembro de um momento que uma discípula chegou na minha casa, ela estava muito atordoada, tinha marido brigado com ela, tinha acontecido um reboliço. Na hora o Espírito Santo falou para mim, é demônio. E eu peguei as mãos dela e nós começamos a orar na cozinha da minha casa.
e expulsando demônios, e expulsando e repreendendo. E sabe o que aconteceu? Na hora que ela chegou em casa, no dia seguinte que ela me contou no culto, ela falou assim: Ju, meu marido estava calmo, um doce como eu nunca vi na face da terra. Por quê? Porque existem situações que são realmente espirituais, né? A nossa luta, a nossa batalha não é contra a parte humana, mas é contra a parte espiritual. Então, eu diria assim para vocês, de primeiro momento, a primeira coisa que nós precisamos fazer numa situação é orar. Primeira coisa, eu oro. Eu orei, funcionou, resolveu? Não. Eu orei, resolveu. Ok, então era o quê? Me ajuda? Era o quê? Espiritual. Mas se eu orei e a situação continua, ela é o quê? Emocional ou física. E aí eu preciso ir atrás dessa situação, para ter discernimento da parte que é espiritual e da parte que é física. Quem me entende? Nem tudo eu gostaria que fosse assim, sabe? Eu queria que tudo se resolvesse numa oração. Eu queria que tudo se resolvesse quando a gente vem aqui na frente, alguém põe a mão sobre a nossa cabeça e tudo se resolvesse. Queria mesmo, seria tão fácil, seria tão melhor, tão mais gostoso, né? Seria mais simples para nós. Então nós precisamos entender que eu poderia dar uma palavra, irmãos, para cada uma desses quadrados aqui. E eu sei que não é possível. Mas eu trouxe um outro tema para vocês, que é um tema muito atual. Vocês me dão mais uns minutinhos? É 9:55, é isso? Pode ser? Pode? Vocês estão a fim de ouvir? Porque hoje é considerado a época ou a década da depressão. É ou não é? É. Então eu trouxe uma palestra que eu dei para uns líderes da igreja em Batatais e em Bebedouro. Coloca para mim, por favor. Quiser apagar essa luz agora? Gente, tem esse negócio chique aqui, olha que glórias. Isso eu não achei em livros, tá? Diferentes tipos de depressão, isso veio da minha experiência clínica como psicóloga há 25 anos. Tá? Então, diferentes tipos de depressão. Deixa eu ver se eu sei mudar aqui. Não sei. Passa aí para mim. Aí. Quem conhece esse homem aqui? Opa! Quem conhece ele? Charles Spurgeon, conhecem? É um dos maiores teólogos do século XIX, do século XVIII, tá? Olha o que ele escreveu. Eu sei, pessoalmente quer dizer, eu experimentei, que não há nada no mundo que o corpo físico possa sofrer que se compare à desolação e à prostração da mente. Um cara cheio do Espírito Santo, você pode procurar no Google, na internet, as maiores e mais profundas pregações do fogo do Espírito, esse homem falando para nós até hoje. Ele está dizendo, não tem nenhum sofrimento físico que se compare à desolação e à prostração da mente. Não era demônio. Fala comigo, não era demônio. Olha o que ele continua falando, essa falta de esperança sem forma. Quer dizer, eu tento dar uma forma, eu tento explicar, mas eu não consigo. É uma falta de esperança que eu não tenho como explicar. Há essa falta de esperança sem forma, indefinida, que a tudo obscurece, não pode ser entendida. Lutar contra ela é tão difícil quanto lutar contra a névoa. Irmãos, não parece que foi escrito hoje em 2018? Não parece? Não está claro isso para nós? Então, ele
foi um homem cheio do Espírito Santo. Ele deixou um legado para várias gerações, até a nossa geração e outras que virão depois de nós. Tem livros escritos, aliás, esse texto é um livro em que ele fala sobre a depressão que ele teve. E uma época que depressão não tinha psicotrópico, não tinha remédio para depressão. Então esse homem sofreu muito. Então eu queria que vocês entendessem que depressão é repete, mais forte. E é o mal do século. Tá? É mais comum do que você imagina. 1 em cada 10 pessoas no mundo sofre de depressão ou de transtorno de ansiedade. Então a gente está falando, se eu colocar esse grupo aqui, eu estou dizendo que dentro da nossa igreja, em Brodowski, de 1000 pessoas, tá? Vão ter 100 pessoas com depressão e transtorno de ansiedade, e que não é causado por demônios, porque depressão é uma doença. Depressão, então, é uma doença. Ela afeta quantos por cento? 33% da população mundial. Tá? A depressão afeta 350 milhões de pessoas no mundo. 14,5%. No Brasil, são mais... Olha que interessante, no Brasil, a maior quantidade... Ou eles fizeram uma pesquisa assim, qual era a doença que os funcionários entregavam para o patrão, para a falta do serviço. Sabe que se descobriu que no Brasil, o que ocupa maior incapacidade de trabalho são brasileiros com depressão. E a depressão é a causa número 1, né? Ou por isso que está esse 1, é a causa principal de afastamento de trabalho no mundo. Mundo envolve Estados Unidos, Canadá, Suíça, África. Eu estou falando de países de primeiro mundo também, não só como o Brasil. São Paulo, a incidência é maior porque no mundo é 14% e em São Paulo dobra. É quase 30% das pessoas em São Paulo que têm transtornos de depressão e de ansiedade. Então, eu estou querendo dizer assim, aonde estão as pessoas com depressão dentro da nossa igreja? Porque elas não são vistas por nós. Nós olhamos para elas como chiliquentas, como crentes carnais, como crentes que dão piti, como crentes que não têm fé. E nós não estamos cuidando nem tratando desses pacientes no nosso meio. Por isso que eu quis trazer para vocês essa palestra, essa conversa. Por mim, a gente podia conversar e trocar perguntas até meia-noite. Porque eu queria que vocês abrissem a cabeça para esse assunto. Aonde estão 30% da população de São Paulo, né? Ou da população aqui da nossa igreja, que tem depressão ou transtorno de ansiedade, que a oração não resolve, que a fé não resolve, porque ela não é espiritual. Ela é física ou emocional. E a gente não está enxergando essas pessoas doentes. Por isso que você vê pastor se suicidando. Líder, que a gente teve aqui em Ribeirão, um líder que até onde a gente sabe era um homem tremendo, jovem, cheio do Espírito Santo, que se suicidou. Por quê? Porque essas pessoas estão no nosso meio, elas estão sendo invisíveis para nós. Porque nós estamos achando que tudo com uma oração, é um passe de mágica, tudo será resolvido, mas não é. A ansiedade também está afetando, é 20%. Então, a gente está falando de 30% de depressivos e 20% de transtorno de ansiedade. Então, sintomas da depressão. Vamos conhecer um pouquinho? Posso, irmãos? Vocês vão perceber assim, quem já ficou triste um dia? Todos nós. Agora, a depressão é uma tristeza que não passa por mais de 15 dias. Tá? Então, e não é só a tristeza, nós vamos ver esses sintomas. Sabe aquela tristeza que não passa? E é muito comum eu perceber quando um paciente tem depressão, ou um discípulo, ou
Um irmão ter uma depressão é: você chorou? Chorei. Você ficou aliviado? Não. Porque o choro da depressão não alivia. A pessoa, quando tem depressão, ela chora e aquele choro não traz alívio para a sua alma. É um choro diferente. Então é um humor deprimido, tristeza, desânimo, pensamento negativo. E a pessoa passa a enxergar a vida e a si mesma de forma ruim e negativa. Você não sabe por quê, como diz o Spurgeon. Eu não sei por quê, mas de repente a esperança se perde. E aí eu acordo e a vida fica preta e branca. Tudo que me dava sentido, alegria, tesão, paixão, não tenho mais. Da noite para o dia. Desinteresse por coisas que antes eram prazerosas. Esse é um sintoma muito importante da depressão. Então a pessoa perde o prazer, até mesmo sexual. Para quem já é casado, é muito comum uma pessoa, homem ou mulher, eu já atendi até homens em depressão, casados, eles não têm mais desejo sexual. Então, não tem mais interesse. Se a gente pensar na igreja, sabe, talvez seja aquele irmão ou aquela irmã que não tem mais vontade de estar num culto, não tem mais vontade de participar da rede, da tribos, não tem mais vontade de participar de um ministério, não tem mais interesse em estar numa festa ou, como você falou, Lu, numa reunião de família. Ela vai perdendo o prazer por aquilo que antes dava prazer. Antes você acordava animado para ir para o trabalho, agora você não tem mais vontade, ânimo de ir lá trabalhar. Antes você tinha super vontade de encontrar os seus amigos na escola e agora você não tem mais esse tesão, esse prazer de encontrar o pessoal. Inclusive lazer e coisas religiosas, sabe? Um dia eu escutei uma psicóloga dizendo assim na televisão: se você está com depressão, vá para o shopping, vai passear. Ou se a gente for para a igreja e fala assim: você está com depressão, vai orar, busca Deus. Sabe o que acontece? Se uma pessoa com depressão conseguisse ir para o shopping, ela não teria depressão. Se uma pessoa que tem depressão conseguisse fazer uma viagem, um cruzeiro, ou ir para outro país, e aquilo melhorasse, ela não seria depressão. Porque a depressão não se resolve com essas coisas. A pessoa pode estar no melhor lugar ou no pior, ela vai continuar se sentindo nesse estado que eu falei. Problemas relacionados ao sono. É muito comum a pessoa não assumir que tem depressão, mas ela não consegue dormir. Então, a pessoa não dormir é um dos sintomas da depressão ou do transtorno de ansiedade. Então, dorme mais ou menos do que era acostumada a fazer. Tem gente que dorme muito, passa o dia inteiro dormindo. É também uma fuga, um sintoma de depressão, sabia? Então, a pessoa ela dorme demais, a fuga dela é dormir, ou a pessoa não consegue dormir de jeito nenhum, os pensamentos aceleram na mente dela e ela não consegue desligar. Pode acordar no meio da noite, é muito comum a pessoa com depressão ou transtorno de ansiedade acordar em torno de 2, 3 horas da manhã. E tem dificuldade para voltar a dormir, tá? Ou como eu falei, sente muito sono. Mudanças no apetite. Tem pessoas com depressão, eu lembro de um amigo que ele perdeu em 3 meses 20 quilos. Ele entrou numa depressão muito profunda e em 3 meses ele emagreceu 20 quilos. Ou o contrário pode acontecer, pode ter o aumento. Tem pessoas que em 2, 3 meses engordam 20 quilos. Devido ao transtorno de ansiedade ou de depressão. E sabe o que acontece quando o nosso cérebro está desregulado? A gente sente vontade de comer muito açúcar e carboidrato. Tá? Açúcar está nos doces, nas pizzas, nos lanches, tá? Na batata frita, no sorvete, no chocolate. Mas a pessoa com depressão ou transtorno de ansiedade, ela busca constantemente açúcar e carboidrato. Tudo bem? Perda ou ganho de peso, já falei. Falta de concentração. Então, a pessoa com depressão ou com transtorno de ansiedade, ela também perde rendimento. No trabalho, ela se acidenta muito porque ela fica distraída.
ou no estudo, é a mesma coisa. É muito comum pacientes que eu também trato, já tratei adolescentes ou adultos que na faculdade ou na escola, eles perdem o rendimento, começam a tirar notas ruins na escola, começam a ter dificuldades para aprender quando estão nesse problema aqui de depressão. Cansaço. Eu não estou falando de um cansaço, poxa, hoje eu corri pra caramba porque eu tive que arrumar um monte de coisa, né? Minha viagem é segunda-feira de manhã para a África, então foi uma pauleira, eu estava super cansada. Não significa que eu estou com depressão. Então, assim, eu trabalho ou eu faço muita coisa, muita atividade e eu canso. Isso é normal. Mas eu estou dizendo de um cansaço que não tem explicação. Sabe aquele cansaço frequente? Você já acorda cansado? Você já acorda sem vontade de acordar? Você já acorda com menos energia, com preguiça, com fadiga? Qualquer esforço físico você já está cansado. Eu sei que adolescente aqui abre aspas, né? Porque adolescente tem uma certa preguiça a mais, pelo hormônio do crescimento. Mas fora disso, é até comum um cansaço como uma preguiça constante. Sabe, a pessoa não anima nem para aquilo que dá prazer a ela ou que dava prazer. A outra questão é pensamentos constantes sobre morte. Esse é o caso mais grave de depressão, tá? Então a pessoa, ela pensa constantemente sobre a morte, ou então ela que é crente, ela fala assim, poxa Jesus, bem que você podia me levar, né? Ou então ela começa a desejar demais que Jesus volte logo, não porque ela deseja o Senhor, mas porque ela não aguenta mais a vida dela nessa terra. E tem alguns então que realmente pensam sobre a morte, pensam que em como arquitetar ou planejar sua própria morte, com ideias constantes, né, de tentativa de suicídio. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o DSM-5, as motivações para o suicídio podem incluir desejo de desistir diante de um obstáculo tido como insuperável. Sabe? É isso que a pessoa sente, que aquele problema na vida dela, ela não vai conseguir resolver jamais. Então ela perde a esperança, o ânimo de dias melhores. E esse sentimento intenso acaba sendo tão ruim. E eu tive uma paciente que tentou suicídio, uma discípula minha que tentou suicídio algumas vezes, e ela tremia e chorava, e eu entendia, porque era tão ruim aquilo que ela sentia, que ela preferia morrer crente, preferia morrer do que sentir as coisas que ela estava sentindo. Estão entendendo, irmãos? Posso continuar? Qual que é o critério para a doença? Porque você pensou assim, poxa, mas Ju, eu também estou meio cansado. Só um sintoma de estar cansado, ou só um sintoma desses todos que eu falei, não significa que é uma doença chamada depressão. Então, para ser doença, quem me entende? Para ser doença, a Organização Mundial da Saúde e a Associação Americana da Psiquiatria determina como doença tem que ter, a pessoa deve apresentar ao menos quantos sintomas? 5 sintomas. Todos os dias, por pelo menos 2 semanas. Ela não melhora. Por 2 semanas, ela sente 5 sintomas ou mais sobre isso. Ela perde o prazer, ela perde o apetite, ela muda o sono, ela muda a rotina dela, ela não tem mais alegria, não tem mais afeto pelas coisas que ela gostava, mas tem que ser 5 sintomas todos os dias por 2 semanas. Isso é depressão. E aqui é o que eu falei para vocês, você não vai achar isso em livros, porque isso eu aprendi nesses 25 anos de profissão. Existem 4 tipos de depressão. Existe a depressão espiritual, a emocional, a sazonal e a biológica. Cada um no seu quadrado.
Estão comigo aí? Tá chato, gente, ou tá bom? Pode ir? O que é esse ser sinistro aqui? O que é? Fala o demônio. Então existem depressões, nossa, foi forte agora. Existe depressão que ela é o quê? Ajuda eu aí. Espiritual. É a mais o quê? Difícil? Mais fácil. Poxa vida, a pessoa está super mal num quadro depressivo, ela vem à igreja, confissão, arrependimento, oração, jejum, louvor, adoração e pufit. Glórias, aleluia, né? A pessoa está zero bala, ela está linda e maravilhosa. Por quê? Porque era uma opressão demoníaca. Eu já vi pessoas com ressentimento, amargura, falta de perdão, ou até com laços de alma em relação a outros relacionamentos conjugais ou sexuais, que na hora que a gente faz a quebradeira, que eu costumo brincar, né, a gente faz aquele perfil espiritual do discípulo ou do crente, e a gente faz o mapeamento espiritual, faz as orações, a pessoa quebra, expulsa, ela é completamente curada, porque era uma depressão espiritual, era um demônio que a atormentava. Então ocorre uma intervenção divina, a vida da pessoa melhora, a recuperação dela é praticamente no mesmo dia, instantâneo. Eu lembro de uma irmã que, quando ela se converteu, ela tinha depressão, ela tomava 3 ou 4 antidepressivos e ansiolíticos, e quando ela aceitou Jesus e ela se converteu, ela teve uma melhora tão drástica que, quando ela voltou na psiquiatra dela, a psiquiatra já tirou todas as medicações porque ela estava completamente curada. Por quê? Porque era uma depressão espiritual. Então, esse exemplo acontece em recém-convertidos, em períodos de batalha espiritual, em possessão demoníaca. Então, é muito fácil de ser tratada. Mas toda depressão é espiritual? Não. Existe uma depressão, o que vocês acharam dessa figura? Existe uma depressão que ela é emocional. O que causa uma depressão emocional? Acontecimentos da vida. Então, a morte de alguém pode te levar à depressão. Eu lembro quando meu pai morreu, eu entrei em depressão, porque o sentimento que eu tinha naquela época, eu era muito jovem, né? Eu queria morrer junto com ele. Eu amava tanto meu pai que eu queria ser enterrada com ele naquele caixão. Eu lembro até hoje da cena de eu olhar no corpo dele, naquele caixão, e o meu sentimento de ser enterrada com ele. Eu não queria mais viver sem meu pai. Eu lembro que eu entrei numa depressão muito séria. Não era possessão demoníaca, mas era por questões que eu não tinha tratado, de feridas emocionais em relação ao meu pai. Então foi a morte dele, me levou para uma depressão muito grande, né? Morte ou a perda de um ente querido, problemas financeiros, estresse, gravidez, tá? Então, tem mulheres que, porque o nosso corpo biológico de mulher é uma enxurrada de hormônios. Não tenho tempo de falar sobre isso. Então, quando a mulher engravida, é uma outra enxurrada de hormônios. E existem algumas mulheres que elas entram em depressão devido a essa mudança hormonal. Tem mulheres que têm a depressão pós-parto, então elas pensam em que vão matar o bebê, que vão derrubar a criança, ou elas ficam com ódio, com raiva do bebê, se negam a amamentar aquele bebê. Por quê? Porque elas têm uma depressão pós-parto. E a depressão pós-parto pode se manifestar até 3 anos depois da criança ter nascido. Então, gravidez, casamento, viu, irmãos? Dependendo do conflito no casamento, ele pode causar depressão, divórcio, porque o divórcio é considerado na psicologia como um luto. O divórcio e a morte da pessoa no qual você era casada é considerado a mesma dor de um luto. Por quê? Porque aquela pessoa morreu como seu marido ou como a sua esposa.
Problemas profissionais podem levar à depressão, familiares, ressentimentos, falta de perdão. Traumas na infância pode levar à depressão, sequestros, abuso sexual, violência. É muito comum pessoas que passaram por traumas assim, e elas sofreram bullying, ou elas foram abusadas sexualmente, ou elas tiveram algum trauma específico na infância e elas desenvolvem depressão. Falta de perdão, ressentimento e amargura leva à depressão. Outra coisa que leva à depressão, estrutura de... Me ajuda aí. Estrutura de personalidade. Tem pessoas que já nascem com um temperamento mais feliz, motivado, esperançoso, e tem pessoas que nascem com uma estrutura de personalidade mais deprimida. Tá? Isso é comum também. Posso caminhar? Depressão o quê? Me ajuda? Jovem não ajuda a gente assim? Fala aí, sazonal. Sazonal é de estação. Tá vendo aqui? Tem a nuvem do inverno, do outono, e tem o verão. Vocês já perceberam que no verão, na primavera, a gente vai para fora? Em Brodowski é até comum, né? As pessoas põem as cadeiras na calçada e sorvete, é tudo para fora. É ou não é? É. Mas quando chega o inverno, como que a gente fica? Para dentro. É assim ou não é? Quando é primavera, verão, até as nossas roupas, né? É camisetinha, é saia, é vestido, é rasteirinha, é sandália. Você não pensa num casaco, num sapato fechado, porque você sente calor, você quer se abrir. Então, nessas estações, chamado primavera e verão, a gente se abre emocionalmente. São dias mais longos. Dias, e a luz já está confirmado também pela neurociência, neuropsicologia, e depois tem uma técnica até sobre isso. A luz, ou a gente, quanto mais exposto à luz, menos sintomas depressivos. Tá? Isso já está determinado pela neurociência também. E aí o que acontece? Então tem uma piora de sintomas depressivos em dias sem sol. E isso eu já comprovei no meu consultório. E isso eu já comprovei dentro da igreja. Então, quando chega outono e inverno, nós temos uma tendência, e quem tem essa tendência à depressão, ela fica mais down, ela fica mais depressiva ou mais deprimida. Por quê? Porque falta luminosidade. Então, é relacionada às estações do ano ou à luminosidade do dia. Por isso que no Canadá, naquela parte norte dos Estados Unidos, parte da Áustria, da Suíça, países de primeiro mundo, Japão, China, em que o inverno é muito prolongado e as noites são muito longas, a população adoece em depressão. É altíssimo o número de suicídio nesses países, eu não sei se vocês sabem disso. E é muito associado a essa época do ano, do outono e inverno. Olha o que diz aqui. A luz, quando tem luz, ela vai aumentar a melatonina e ela vai aumentar sentimentos de fadiga e vai abaixar a energia. Ela vai abaixar a serotonina ou ela vai diminuir o humor e a disposição e aumentar a ansiedade. Tudo relacionado para a quantidade de luz que eu recebo. Uma das técnicas que a gente tem usado na neuropsicologia tem uma luz específica que é a Philips que fez essa luminária, e nós expomos o nosso paciente por 40 minutos todos os dias nessa luz, para que ela receba aquela luz e através daquela luz ela vai fazer com que a serotonina funcione no cérebro e ela melhore do estado depressivo. Irmão, se eu for para a Bíblia, quem é a luz? Quem é a luz? Então você vê que a luz é até associado à saúde física e mental. Isso é tremendo, não é?
E que as trevas está relacionado, a escuridão está relacionada a doenças mesmo. Então é uma doença causada pela estação do ano. Posso continuar? E tem uma depressão que ela é endógena ou biológica ou então física. O que é essa mulher aqui? É dentro da cabeça dela o cérebro e tem os neurônios. Então tem um desequilíbrio químico nos neurotransmissores que pode ser uma das causas. Existem fatores genéticos, então se a sua mãe, seu pai, a sua avó, seu tio tinha depressão ou transtorno de ansiedade ou convulsão, é muito comum que você tenha também. Disfunção bioquímica do cérebro, não vai ter jeito, tá? Ela é física, ela é orgânica. Mulheres, devido à oscilação hormonal, tanto é que é maior o índice de mulheres com depressão do que homens. Idosos, pessoas idosas, medicações e outras drogas como álcool e maconha. Não sei se vocês leram uma pesquisa sobre a maconha que saiu essa semana. Vocês leram sobre isso? Não? Por favor, comecem a ler, porque vocês precisam ser mais inteligentes, mais antenados. Então, saiu uma pesquisa essa semana que os jovens, a galera, a geração de vocês, 35% em delírio psicótico por causa do uso da maconha. 35% desses jovens e adolescentes como vocês vão se tornar esquizofrênicos porque usam a maconha constantemente. Foi revista científica, saiu essa semana. Medicação e outra droga, eu lembro que uma das medicações que o Tiago tomou era uma quimioterapia que o médico falou assim para a gente, olha, qualquer sintoma de tristeza, você para a medicação dele imediatamente, porque com esse remédio ele pode tentar o suicídio. Então, o Tiago, uma pessoa tão feliz, tão alegre, então eu percebi que depois da segunda semana da dosagem dessa quimioterapia, ele começou a ficar triste, deprimido, e aí nós já voltamos no médico, o médico suspendeu imediatamente aquela quimioterapia, porque os pacientes que usam aquela droga podem se suicidar. Então, existem medicações que levam à depressão, tá? E doenças crônicas, como o problema da tireoide, é muito comum, as pessoas com problema na tireoide, elas entram em depressão também. Dores, porque não é fácil sentir dor. Então, quando o paciente ou uma pessoa queixa de dor, automaticamente você já associa isso à depressão. Tá? A dor e a depressão andam juntas. A fibromialgia anda junto com a depressão. Câncer, doenças coronárias, né? Doenças do coração também causam depressão. Isso é uma parte física, orgânica. Opa! Então, depressão não é o quê? Lê para mim, por favor. Sabe, se a gente colocar isso na Bíblia, Elias tentou suicídio, você sabia? Porque ele vai para o deserto, ele se enfia numa caverna, ele não leva água, não leva comida. Ele ia morrer de inanição no deserto. Não tinha shopping, não tinha WhatsApp para ele pedir a pizza. Então Elias, ele se retirou para a caverna para morrer na inanição, sem água e sem comida. Elias foi para se suicidar. Uma forma assim mais espiritual de suicídio, que é não como mais, greve de fome. Tá? Então, não é falta de fé. Eu dei o exemplo do Spurgeon para vocês verem. Não é falta de oração. Não é pecado escondido. Não é preguiça, não é coisa de gente desocupada. Outro erro é a gente falar, eu sou tão ocupado que eu não tenho nem tempo para ficar com depressão.
Cuidado, sabe, com essas falas de preconceituosos, né? Porque não é por falta de ocupação que a pessoa fica depressiva. Depressão é uma doença. Não é doença de incrédulo. Então isso é algo que... E na época quando eu disse para vocês que o meu pai adoeceu e morreu, eu ficava falando, gente, mas como, né? Eu creio em Deus, eu oro, sou cheio do Espírito Santo, como que eu posso sentir depressão ainda? O que você pode fazer? Tá? Pensando em vocês aqui como crentes, como conselheiros. Vocês podem ouvir a pessoa, orar com ela, ler textos bíblicos, tá? Mas evitar conselhos de autoajuda, tipo, não, vai lá. Vai buscar Deus que você melhora. Faz alguma coisa. É porque você é muito fraco, você tem que ter mais ânimo. Esse tipo de conselho não resolve. Ter humildade em reconhecer que esse problema não é da sua área e sugerir tratamento. Sabe, quando você está liderando alguém, células, discípulos, você tem que entender que você vai até um limite, cada um no seu. E aquilo que não é da sua alçada, você precisa terceirizar, mandar para outra pessoa. E eu quero dar esse texto para vocês, queria que vocês anotassem, de 1 Reis 19. Aqui eu descobri o tratamento divino para a depressão. Então, o tratamento que Deus, o médico dos médicos, deu a Elias, aqui é Elias, quando ele estava em depressão. Primeiro, descanso. Ele estava lá na caverna, Deus cutucou ele e deu para Elias descanso. Elias, dorme, você precisa descansar. É o primeiro tratamento para a depressão. Então você precisa tirar o peso, aquilo que você puder deixar de fazer, deixe. Você precisa jogar esses pesos fora, você precisa de descanso, que é mudar o estilo de vida. Tem gente que é viciado em trabalho, ou que é viciado na igreja, que não tem tempo para si próprio, que não tem tempo para si mesmo, que não cuida da sua própria vida, que só cuida da vida dos outros. Isso estressa, isso suga a nossa energia, isso adoece. Então eu preciso mudar o estilo de vida. Segunda coisa que Deus deu para Elias, o que está escrito aqui? Comida. Ele mandou os corvos alimentar Elias com pão e água. Olha aqui, tratamento físico e medicamentoso. Naquela época, o medicamento era o emplasto de azeite e era o vinho que era dado para os pacientes. Só um sacerdote tinha azeite e vinho para dar para os pacientes. Então, hoje, nós não temos azeite e vinho. Hoje nós temos antidepressivos, que eu vou explicar daqui a pouco. E voltar pelo seu caminho. Voltar pelo seu caminho é uma análise, é um recomeço. Eu preciso me autoconhecer. O que me levou à depressão? Por que mesmo que eu estou assim? Fazer um caminho de volta e me questionar. Pode acender a luz aqui para mim, só para eu explicar uma coisa para vocês? Quero fechar com isso, tá? Amém? Deu para entender alguma coisa? Deu ou não? Acende a luz, eu quero explicar uma coisa muito poderosa para vocês, para vocês saberem. Antidepressivo é do diabo? Nossa, aquele crente toma antidepressivo, ele é carnal? Ele é do capeta? Ele tem pecado escondido? Nossa, que crente fraco que ele é. Nossa, você vai na terapia? Para quê? Jesus não dá conta da sua vida? Ouvimos isso ou não? Ouvimos. Deixa eu te explicar algo. Por que é tão difícil você ir no psiquiatra e tomar o remédio? Porque o antidepressivo leva 3 semanas para fazer efeito. 3 semanas. E aí quando você toma, você não sabe se aquilo vai dar certo ou não. Porque existem vários tipos de neurotransmissor dentro da nossa cabeça. Só para você entender. E aí esse remédio, por exemplo, para a Bia foi excelente. Aí eu vou querer tomar o mesmo remédio da Bia, para mim vai ser péssimo.
Então tem pacientes que vão ao médico tomar um antidepressivo e eles começam a ficar pior. Aí eles falam assim, nossa doutora, o remédio que eu estava tomando me deixou pior, esse médico estava querendo me deixar louca. Não, não é que ele estava querendo te deixar louca, é que aquele remédio não é para o funcionamento do seu cérebro, então a gente tem que trocar o remédio e tentar para o outro remédio. E assim vai. Porque não existe exame para isso. Para a gente saber qual neurotransmissor está em defasagem no cérebro, teria que abrir a cabeça e ver. E não existe esse exame ainda pela medicina. Então, tem lá a serotonina, tem a noradrenalina, tem a dopamina. Eu preciso saber qual desses neurotransmissores está em defasagem no meu cérebro para eu tomar aquele remédio. E aí a pessoa geralmente para de tomar e não vai no tratamento até o fim. Então eu tento explicar, você tem que tomar o remédio por 3 semanas. Se não deu certo, tem que voltar no médico, tem que trocar por um outro remédio. Se não deu certo, tem que aumentar a dose. Se não deu certo, tem que trocar por outro remédio. Por quê? Porque esse é o sofrimento que a maioria das pessoas param de tomar. Vocês sabiam que Brodowski é uma das cidades da região que mais tem pacientes psiquiátricos? Sabiam disso? Sabia que Brodowski é uma das cidades da região de Ribeirão Preto que mais tem pacientes com depressão, com transtorno do pânico, transtorno de ansiedade, loucura? Sabiam disso? Mais do que em Ribeirão Preto, do que Batatais, Sertãozinho, Jardinópolis. Então é algo muito sério. E aí quando nós vamos olhar para a igreja, eu voltei ao início, quando a gente olha para a igreja, eu me pergunto, aonde estão esses pacientes que a igreja não enxerga? Vamos ficar em pé? Desculpa o horário, mas eu queria só passar isso para vocês. Não sei se ajudou ou não. Talvez você possa ajudar alguém com essas informações. Amém, igreja? Quando você perceber algum jovem, alguém na sua casa, na sua família, triste ou com raiva, aliás, eu acho que eu esqueci de pôr ali, um dos sintomas também da depressão não é só chorar, tem um tipo de depressão que a pessoa fica raivosa, ela não chora, mas ela fica com um humor insuportável, ninguém consegue ficar perto dela. De nervosa, de irritável, de estressada, de mal-humorada que ela fica. É um sintoma de depressão. Então, todo mal-humorado perto de você, desconfia, ele pode ser um deprimido embutido. Tá? Precisamos de cura, não precisamos? Precisamos ou não? Cada um no seu quadrado. Eu preciso ter a humildade de reconhecer aquilo que é do espírito, aquilo que é da alma e aquilo que é do corpo. Eu preciso ter essa humildade. Eu preciso ter a humildade para reconhecer que às vezes Jesus, Ele não quer curar minha depressão. E na época, deixa eu contar para vocês, só para encerrar, que eu tive essa depressão e eu buscava Deus e falava, aí veio um pastor e ele orou por mim e eu queria muito que Deus estalasse os dedos do profeta e me curasse, né? E ele falou assim, médico, cura-te a ti mesmo. Irmãos, me deu uma raiva de Deus, mas me deu uma raiva, mas uma raiva tão grande aquele dia, porque assim, tudo que eu queria era que Jesus falasse assim, filha, estou te curando agora, né? E está tudo resolvido. Aí ele olhou para mim e falou assim, médico, cura-te a ti mesmo. Eu, como que eu vou curar a mim mesmo, né? E depois que eu fui entender esse como é o caminho da terapia, da análise, do médico, do remédio, do tratamento. Então tem coisas que Deus cura com o estalar de dedos e tem coisas que Deus cura permitindo o tratamento nas nossas vidas, com um médico, com um profissional adequado também. Sabe, Deus ele pode curar todas as coisas, tanto usando o remédio ou não. O que importa é que a gente procure a cura para a nossa vida. Que a gente seja humilde para dizer, olha, a minha fé não está dando conta disso. Deus está querendo que eu vá num médico, Deus está querendo que eu vá num psicólogo, Deus está querendo que eu busque um tratamento.
Então eu vou buscar esse tratamento. Deus está querendo que eu busque o meu líder, que eu abra o meu coração, que eu fale para Ele as áreas da minha dificuldade, porque sozinho com a nossa oração a gente não vai resolver. Vamos orar? Desculpem do horário, tá? Desculpem do horário. Senhor, eu quero te agradecer por essa noite, uma noite de graça e de conhecimento, Senhor. Eu oro por mim, por cada um dos meus irmãos, porque o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor é o dono de todas as coisas, mas nós temos feito uma bagunça e nós temos chamado aquilo que é físico de espiritual, aquilo que é espiritual de alma, e nós não temos conseguido discernir todas as coisas, Senhor. Como seria mais fácil que a nossa oração, a nossa fé fizesse com que todos os nossos problemas emocionais fossem resolvidos de uma só vez. Mas, Pai, eu sei que para alguns o Senhor assim faz, mas para outros, ou talvez até para a maioria, o Senhor escolhe o caminho difícil da terapia, do tratamento medicamentoso, da psiquiatria. Mas, Senhor, tudo o que nós mais queremos é ser uma igreja curada, Senhor. Que o Senhor venha tirar de nós todo preconceito, que o Senhor venha tirar de nós todo julgamento, Senhor. Quantas vezes nós olhamos para as pessoas em depressão e as julgamos como fracas, como incapazes, como desqualificadas da fé, Senhor. E nós nos arrependemos por isso nessa noite em nome de Jesus. Pai, eu não sei se tem algum jovem aqui que precisa da tua cura, ou que esteja passando por um transtorno de pânico, ou de ansiedade, ou de depressão. Mas eu quero clamar a Ti que em o nome de Jesus Cristo, Senhor, eles sejam tocados pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Que eles sejam ministrados na alma, no corpo e no espírito deles. Deus, se existe uma depressão espiritual, que eles sejam completamente libertos e curados pelo poder do nome de Jesus Cristo, Senhor. Mas se é uma depressão sazonal, emocional, ó Deus, ou física, que o Teu Espírito Santo prepare o melhor médico, que o Teu Espírito Santo prepare o melhor psicólogo, que o Teu Espírito Santo prepare o melhor caminho do tratamento, mas que eles sejam restaurados, que eles sejam curados pelo poder do nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós nos abrimos para Ti nessa noite, Senhor, em o nome de Jesus Cristo, Pai. Amém.